do céu. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a você que agora está no nosso Instagram. A galera do YouTube já está online. Estamos tendo um probleminha de conexão, mas bem-vindos todos a mais um 6h40. Então, vamos começar que tem muitas notícias. Quem está nos seguindo pelo YouTube, quem está seguindo pelo Instagram, tem muitas notícias rolando hoje. Só tô tendo um probleminha de conexão, viu? Se cair aqui a internet, alguma coisa assim, você já fica esperto. Deixa eu até trocar aqui pelo 4G que meu... pronto. Que agora ficou tudo certo. Deixa eu ver. Tudo abrir aqui, já tudo abriu as notícias. Bom, tem alguns casos interessantes que eu queria tratar hoje. Inclusive, uma até que eu participei, né, velho? Vamos até falar sobre isso também. Deixa eu ver se tá tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tá certinho. Deixa eu só abrir isso aqui. Bom, já queria começar logo com uma notícia bombástica. Quem se lembra... Aqui, pronto. Não, calma aí. Deixa eu só abrir aqui só pra ficar certinho. Não tem problema. Mas quem se lembra, no ano de 2018, em Brasília, houve um caso bem emblemático de uma pessoa que havia sido sequestrada. A internet está oscilando. Ela foi sequestrada e... Bom, sumiu por 2 dias. Ai, cadê o negócio? Pera aí. Calma aí, galera, rapidinho. Eu tô tendo um problema aqui de conexão. Tô mudando a conexão do meu computador. Pra dar tudo certo. 2 minutinhos. E a gente já... Poxa. Cadê? Nossa, mais cedo. Tem uma notícia aqui. Pera aí, rapidinho. Aqui. Bom, quem se lembra, no ano de 2018, do caso de Letícia Souza Curado de Mello? Aconteceu em Planaltina, aqui em Brasília. É uma região administrativa aqui de Brasília, uma cidade satélite aqui de Brasília. E ela foi... Essa mulher, ela foi sequestrada lá pelo dia 23 de agosto, por volta das 8 horas da manhã, entre o Vale do Amanhecer e a DF-230. Ela estava na parada de ônibus e ela foi abordada pelo Marinese e ofereceu carona para ir para o plano. É até uma prática comum lá naquela região administrativa. Quando ela estava dentro do carro, ele tentou forçá-la a ter relações sexuais, ela recusou e agrediu, e então matou ela por asfixia e escondeu seu cadáver dentro de uma fossa na rodovia, além de ter furtado pertences dela. Por que esse caso para mim é tão importante? Porque eu estava participando desse caso. Eu fui uma das pessoas que estavam na equipe, que estava trabalhando lá em Planaltina, em P31 na época, estava participando desse caso. Então foi uma das pessoas que estava na equipe, deu um trabalho muito grande, a gente passou vários dias procurando o corpo dela, tudo, ele conseguiu achar ele, conseguiu pegar ele e acabou descobrindo o corpo. E ontem a gente teve uma boa notícia, de que ele foi condenado a pena de 37 anos pela morte dela, além de ter sido julgado por outros crimes também que aconteceram. E isso casou com algumas notícias que a gente teve
nessa semana que a PCDF também prendeu um autor do homicídio de Thaís Campos, que era uma dentista, uma cirurgiã dentista, lá na região de Sobradinho, outra região administrativa também. Isso traz pra gente uma certa avaliação. Por quê? Porque a gente está vendo que está acontecendo esses casos de feminicídio e você precisa entender o que é o feminicídio, não é? O que é o feminicídio? O feminicídio foi uma qualificação dada para o crime de homicídio, então é um homicídio qualificado. Lembrando que nós temos as figuras simples do Código Penal, temos matar alguém, figura simples, artigo 121, caput, pena 12 a 20 anos. Furto, subtrair coisa alheia móvel, tudo mais. Aí o que é essa figura qualificada? É quando você dá um plus, para aquela condição do crime no qual você vai apenar, você vai colocar uma pena diferenciada, você vai colocar uma pena maior, que ela vai ser diferenciada, vai trazer uma qualificação para esse crime. Exemplo, o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal fala: se o homicídio é cometido mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, é uma qualificadora, por motivo fútil, é outra qualificadora, com emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum, outra qualificadora, a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, é outra qualificadora, e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Nesse caso, as penas vão ser de 12 a 30 anos. No caso do feminicídio, quando o homicídio é praticado contra a mulher por condições do sexo feminino, também a pena vai ser de reclusão de 12 a 30 anos. No mesmo sentido, os incisos 7 e 8 do 121 do parágrafo 2º, 121 do Código Penal, que adentra outras qualificadoras. Emprego de arma de fogo de uso restrito contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142, 144, integrante de sistemas prisionais e tudo mais do Código da Constituição Federal. Então nós temos essas qualificadoras do homicídio. A qualificadora faz isso. Ela pega o tipo penal e cria um aumento de pena, uma transformação na pena. Não é aumento de pena em si, não é naquela fase de dosimetria da pena, não, pelo contrário, na própria pena base já é aumentado, já traz um plus a mais. Isso é uma qualificadora. Diferente do aumento de pena, que você dá uma opção de aumento, 2/3, 1/3 e tudo mais, que já é na terceira fase de dosimetria da pena. A qualificadora já traz um aumento na própria pena base. Beleza? Qualificadoras, elas podem ser por questões subjetivas ou por questões objetivas. O que é isso? Vamos lá. Por motivo fútil. Homicídio é cometido por motivo fútil. Neste caso, as condições, elas são subjetivas, elas vão adentrar na esfera psíquica do agente. Você tem que analisar o motivo, não é? No caso disso. E se for emprego de veneno, fogo ou explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Neste caso, a qualificadora já é as condições utilizadas para a qualificadora são de origem objetiva, já são o meio empregado pelo agente. Tá bom? Essa é a diferença. O subjetivo você entra no psique e as condições objetivas você vai visualizar o meio utilizado. E o feminicídio? O feminicídio, ele trata de uma qualificadora que é aquele homicídio que é cometido contra a mulher por questões, pela condição, por razões da condição do sexo feminino. Pergunta: esta qualificadora, ela avalia o caráter objetivo, por exemplo, objetivo de sexualidade, objetivo ou subjetivo? O que ele avalia? O caráter objetivo, as condições objetivas ou as condições subjetivas? A resposta é subjetiva. Por quê? Porque você está vendo que ali varia contra a pessoa. É uma questão pessoal, subjetiva, condição de sexo feminino. Pergunta 2. Neste caso, nós estamos tratando de gênero ou sexualidade? Galera que está acompanhando, responde aí. No caso do feminicídio, nós estamos lidando com questões de gênero ou sexualidade? O que se avalia
quanto à condição para se incorporar o crime de feminicídio, se qualificar o crime de feminicídio, é a caracterização do gênero ou da sexualidade? Vai cair no Depende Domingo. Quem me responde essa? Galera do YouTube? Fiz essa pergunta no Gran, ninguém soube responder. De novo a pergunta. No caso do feminicídio, para se avaliar, para se qualificar o crime de feminicídio, vamos olhar para questões de gênero ou sexualidade? Ó, estamos tendo respostas. A resposta é não sei. Por quê? Porque não existe uma posição definida quanto a isso. Ainda o STF e o STJ não têm posições definidas quanto a isso. Porém, se eu chutar assim, tipo assim, se eu falar, cara, o que a gente vai avaliar nessa questão toda? O que a gente vai olhar? Pelos julgados antigos do STF e do STJ, né, em uma aplicação analógica à Lei Maria da Penha, temos visto muito mais se valorizar questões de gênero, e dos tribunais também, temos visto valorizar muito mais questões de gênero quanto à sexualidade. Exemplo, o STJ, o TJDFT, que tem uma posição, aqui o TJDFT, ela tem uma posição de que aplica-se a Lei Maria da Penha no caso da pessoa que tenha identidade de gênero reconhecida como feminina. Entendeu? Por exemplo, chegou um cara na delegacia. Isso foi um caso concreto. Chegou um cara na delegacia, eu estava de plantão um dia. Chegou o cara caracterizado como homem. Porém, ele apresentou para ele apresentou o documento social dele no qual estava o gênero feminino. E aí, falou de uma situação que tinha acontecido de violência doméstica. E o agente veio perguntar para mim, doutor, cabe ou não a lei Maria da Penha? Aí eu fiz uma pesquisa rápida e vi o TJDFT defendendo a posição de que cabe sim a lei Maria da Penha quando a questão de gênero está definida como feminino. Nesse caso eu fui lá e falei, cabe. É flagrante? Ele, não, eu graças a Deus. Então a gente está na ocorrência aí Maria da Penha. Mas cabe sim. Então se a gente for olhar por essa lógica, o feminicídio, as condições do sexo feminino aqui, exemplificada pela qualificadora do Código Penal, estaria voltada à questão de gênero. Ou assim seria aplicada, se a gente olhar pela lógica do que vem tratando a Maria da Penha. Mas, como eu falei, ainda não há uma posição definida quanto a isso. Bom, passando do feminicídio, vamos agora para essa notícia. Câmara aprova a privatização da Eletrobras. Texto vai à sanção presidencial. Para isso eu quis até abrir a Constituição. Deixa eu botar aqui. O que é essa sanção presidencial? Quando a gente sabe, nós sabemos, né, que... Cadê? Acabou? Nós sabemos que como é que funciona a elaboração de lei do Brasil. A lei é voltada pelo Congresso, né? A lei é feita pelo Congresso, tudo, iniciativa popular e tudo mais, mas é feita pelo Congresso, e aí vai para o presidente. O presidente faz o quê? Ele vai lá e decide. Qual é esse tipo de decisão dele? Ele vai decidir. Eu estou procurando aqui o artigo específico na Constituição. Peraí, deixa eu só. Cadê o texto compilado? Tá aparecendo um monte de risco aqui das emendas constitucionais. Aí o presidente vai lá e decide. Decide se vai sancionar ou vetar a lei. Deixa eu só achar o artigo aqui certinho aqui da Constituição. 2 minutinhos. Aqui. Lei. Mas aqui depois eu vou até falar sobre isso com vocês. Aí sim, vamos lá. Iniciativa de lei, né? Projeto de lei. Congresso de lei, ele vai lá. O Congresso de lei, ó. Processo legislativo, né? Cadê? Aqui.
Peraí, deixa eu só achar o artigo certinho aqui. Aqui, pronto, achei. Pronto. Artigo 66 da Constituição Federal. O presidente, ele vai lá e recebe este projeto de lei votado nas duas casas. Lembrando que todo projeto de lei ele tem que ser votado nas duas casas. E, caso de lei ordinária, maioria simples. Caso de lei complementar, maioria absoluta. Isso quer dizer, uma pergunta que eu tenho também, isso quer dizer que a lei complementar, por exigir um quórum de maioria absoluta, quem não sabe o que é maioria absoluta, significa que precisa ter metade mais um dos membros, aceitação do projeto, metade mais um dos membros da casa. Diferente de maioria simples, né? Que maioria simples precisa só ter metade mais um das pessoas, dos membros presentes na reunião. Exemplo, a Câmara dos Deputados tem 500 e tantos deputados, né? Quando for caso de lei complementar, precisa dar metade mais um desses 500 e tantos membros. No caso de lei de maioria simples, não precisa ter mais de 200 e, sei lá, 300 deputados para aquecendo o projeto. Neste caso, só precisa de que metade mais um dos presentes na votação votem a favor. Qual a diferença entre lei complementar e lei ordinária? Lei ordinária é a lei comum, cara. Lembrando, o que é um ordinário? Ordinário é aquilo que é comum. A lei ordinária, ela serve para disciplinar a maioria dos temas que são previstos na nossa Constituição. A lei complementar, ela não é superior à lei ordinária. Não existe hierarquias de lei. A lei complementar, ela simplesmente tem uma reserva de matéria prevista para a Constituição. É aquilo que a Constituição definiu como casos especiais que deveriam ser votados por um quórum especial. Essa é a única diferença. Não existe hierarquia de leis. A diferença é que a lei complementar, ela tem uma reserva especial de matéria. Bom, e aí houve a votação, o caso foi para o presidente. O presidente da República, ele pode sancionar o projeto ou pode vetar o projeto de lei. Se o presidente considerar o projeto no todo em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele irá vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicar dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do seu veto. Então, quando chega o projeto de lei lá para o presidente, ele tem um prazo de 15 dias úteis para decidir se veta ou sanciona o projeto. Não vetando ou não sancionando nesse prazo, o que acontece? Passado o prazo, segundo o parágrafo 3º do artigo 66, passado o prazo, o silêncio do presidente da República importa em sanção. Essa é uma das poucas hipóteses, né, que temos no nosso ordenamento jurídico de que o silêncio significa aceitação. Geralmente no direito brasileiro não significa isso, mas temos essa hipótese, que é passado o prazo, decorrido o prazo de 15 dias úteis para a sanção ou veto do presidente da República. Então, se ele não fala nada, ele está aceitando. Se ele vetar parcialmente, que ele pode vetar o texto no todo ou parcial. Se ele vetar parcialmente, somente abrange texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Por exemplo, ele não vai poder vetar uma palavra do artigo ou alguma coisa assim. Por quê? Porque aí haveria alteração da lei. Nós sabemos que mudando uma palavra, você troca todo o sentido da lei. Então, se ele for vetar, ele tem que vetar tudo. Se vetar o parágrafo primeiro, tem que vetar todo o parágrafo primeiro. Vetar o inciso 1, tem que vetar todo o inciso 1. E, caso o presidente, como ele veta, ele tem um prazo de 48 horas para apresentar suas razões ao presidente do Senado Federal, apresentar os motivos do veto. Se o Senado ou a Câmara não concordar com o veto presidencial, eles podem derrubar o veto. E aí, quando eles derrubam o veto, é feito pelo quórum de maioria absoluta dos deputados e senadores, em sessão conjunta. É feita uma sessão conjunta dos deputados e senadores, que tem um prazo de 30 dias para votar esses motivos do presidente e podem derrubar o veto total, feito por maioria absoluta. E aí, se for vetado, o que o presidente faz? Nada. Se for vetado, não, se for derrubado o veto, o presidente não faz nada. Vai ter que aceitar calado o texto legal que o Congresso decidiu. Lembra que eu falei na última aula? Freios e contrapesos, divisão de poderes. É assim que o sistema age. Justamente é uma das formas que a gente tem do Congresso Nacional, que é o poder legislador, né?
de fazer a lei, atuando na sua atribuição típica, e aí da interferência do executivo nessa sua função típica, trabalhar com um pouquinho de contrapeso. Mas, mesmo assim, o Congresso Nacional tem o poder de criar lei. Aí você está vendo que até se ele pode derrubar o veto presidencial. Bom, eu li um artigo ontem que foi bem bacana acerca de PDFs, com a galera que quer fazer, usa muito PDF tudo, sobre vocês personalizarem páginas e PDFs. Foi tão bacana esse artigo que eu peguei ele aqui e estou mandando no YouTube para vocês. Então, quem quiser saber sobre esse artigo, é só ir lá no canal do YouTube, agora na nossa transmissão ao vivo, e clicar lá. Deixei lá nos comentários para vocês lerem, tá bom? Aqui, essa notícia tem a ver com um caso que a gente já tratou, inclusive agora, que é a Lei Maria da Penha. A polícia prende ex-namorado acusado de agredir jornalista da Record. Esse é o caso que aconteceu no Goiás. Bom, vamos falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, já que a gente trouxe feminicídio, a gente também fala sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem a Lei 11.340, né, de 2006, que foi batizada de Lei Maria da Penha, ela tem sua origem muito peculiar no direito brasileiro. Ela é uma das poucas, acho que ela é a primeira, ela é a única, agora acho que ela já não é a única, é uma das poucas legislações que foram criadas através de um estudo criminológico. Ela foi feito um estudo para isso. E como é que ela veio? Maria da Penha era uma moradora do Ceará que sofreu várias vezes agressões por parte do seu marido, seu companheiro na época, e buscou a polícia, justiça e tudo mais durante várias vezes. Várias vezes. E acabou que ela sofreu várias sequelas. E o Brasil foi condenado. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela sua desídia quanto à proteção dela. Aí o Brasil depois correu atrás e fez a Lei 11.340, que foi chamada de Lei Maria da Penha, que é uma lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Como a gente já falou aqui, essa lei ela visa proteger a mulher, não é? Visa proteger a mulher de violência doméstica e familiar. Aí ela traz algumas hipóteses de violência doméstica e familiar. Algumas hipóteses de violência que são no artigo 7º. E no artigo 5º fala assim: para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimentos físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Já de caras, dá para ver que essa lei ela se aplica à violência doméstica e familiar contra a mulher ou questões de gênero. Né? Ela já fala logo assim, ó, questões de gênero. Então aqui o caráter da lei, e como já tem sido batido ponto nisso, tanto nos tribunais superiores quanto nos tribunais locais, é que esta lei busca questão de gênero. No caso, então, pessoas identificadas no gênero feminino são protegidas por esta lei. Então, se você se identifica com no gênero feminino, você é protegida pela Lei 11.340 de 2006. Ela se baseia em questões de gênero. Pergunta: no caso, a Lei Maria da Penha, ela se aplica exclusivamente para um caso de uma agressão da mulher por uma pessoa do sexo masculino ou não? Exemplo, como era uma lei focada no gênero, pode ser aplicada no caso em que a irmã pratica violência doméstica contra outra irmã? Vão responder aí. No caso, ela tem hipóteses aqui do artigo 5º, que é âmbito de violência doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente desagregadas, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E o inciso 3, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aí, no caso dos incisos, eles preencheram todas as lacunas, você está vendo, né? Pode ser relação de afeto, que tenha vivido ou não, âmbito da família, ou unidade doméstica. E como a Vanessa falou, pode sim. No caso da aplicação da Lei Maria da Penha, ela
como você está vendo, assim, em relação íntima de afeto, relação em âmbito da família, ela não determina que o agressor tenha que ser do sexo masculino. Ela determina simplesmente que a vítima seja do gênero feminino. E o parágrafo único do artigo 5º traz assim: as relações pessoais denunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Por quê? Porque havia havia um entendimento de que se a mulher não fosse heterossexual, não havia aplicação porque ela não estaria em condição de vulnerabilidade. A lei já chegou quebrando tudo, não deu nem tempo para ter jurisprudência sobre isso. A lei já chegou instituindo o parágrafo único do artigo 5º. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Chegou lá quebrando tudo. Bom, quanto à lei, ela tem um instituto bacana, que é as medidas protetivas de urgência. A mulher ela vai lá, ela tem como pedir medidas protetivas de urgência para ter uma garantia. Essas medidas protetivas tem várias hipóteses, né? Que tem lá. Uma delas é o afastamento do lar, que é uma forma, inclusive, de impedir que a pessoa fica submetida, né? Submetida àquela situação por mais tempo. Outra coisa bacana dessa lei, aqui, ó, as medidas protetivas que podem ser adotadas, entre outras. Aqui isso é um rol meramente exemplificativo do artigo 22. Suspensão da posse ou restrição de posse de armas, com comunicação ao órgão competente, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes e o agressor, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, e frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, restrição, suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida equipe de atendimento multidisciplinar, serviço similar, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. São algumas hipóteses exemplificativas de medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. No caso, a ofendida, nós temos no artigo 23 as medidas de protetivas de urgência à ofendida, artigo 23 e 24, que estão lá em rol também exemplificativo. E a Lei 13.641 de 2018 trouxe um crime especial, um tipo especial previsto na Lei Maria da Penha, que é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, pena de 3 meses a 2 anos. É você descumprir a medida protetiva de urgência. Pena de 3 meses a 2 anos. Aí você fala assim, poxa, que crime besta, né? 3 meses a 2 anos. Não vai dar nada. O cara vai lá na delegacia e preenche um TC e vai embora. É isso mesmo? Não, não é. Por que não é? Porque não se aplica a Lei 9.099 nas hipóteses da Lei Maria da Penha. Não se aplica a Lei 9.099 nas hipóteses da Lei Maria da Penha. É isso mesmo que vocês ouviram. Na, na, nos fatos elencados pela Lei 11.340, não há aplicação da Lei 9.099 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. É por isso que nós fazemos flagrantes de crimes de injúria ou ameaça em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não TC, porque o TC, o termo circunstanciado de ocorrência, é um instituto previsto na Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais. Então, no caso de crime de descumprimento de medida protetiva, o cara toma um flagrante na cara. Crime de descumprimento de medida protetiva é um crime permanente, então enquanto você estiver descumprindo, você vai estar em situação de flagrância e tem um problema quanto a ele. É que ele só pode ser... Olha só, o crime ainda tem 2 anos, a pena máxima é de 2 anos e não pode ser arbitrada fiança pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. Temos as hipóteses de fiança pelo delegado de polícia e entre essas hipóteses é um crime cuja pena máxima seja inferior até 4 anos. Inferior até 4 anos, você pode aplicar, o delegado de polícia pode arbitrar fiança, no caso de prisão em flagrante. No caso de descumprimento de medida protetiva, não pode
fiança apenas pelo juiz. Bom, Rosa Weber, último assunto. A Rosa Weber, ela liberou os governadores da CPI. Ela disse que os governadores não precisam depor na CPI. Por quê? Porque no que ela entendeu, no entendimento dela, isso a gente já tinha comentado sobre isso, ela deu a razão aos argumentos dos governadores de que a convocação excedeu os limites constitucionais inerentes à atividade investigatória do Poder Legislativo. Por quê? Porque existe um princípio da separação dos poderes, né? No caso quer dizer que os governadores estão isentos da CPI? Não. É o princípio da separação dos poderes, inclusive nas esferas federais, estaduais e municipais. Os governadores poderiam ir sim convocados a uma CPI nas suas respectivas assembleias legislativas, para não haver interferência do poder federal, interferência devida, nas esferas estaduais. Inclusive, no regimento interno do Senado, não há essa previsão, há essa divisão, dizendo que as CPIs não podem invadir áreas da competência estadual. Então, nesse entendimento, a Rosa Weber ela liberou o pessoal para não depor na CPI. Bom, galera, por hoje é só. Ficamos por aqui com mais um 6h40. A galera que pegou o artigo tá lá no... Por enquanto vai ficar aqui no YouTube. Queria agradecer a vocês todos pela audiência. Ficamos por aqui. Lembrando que entrem no site também, voseraprovado.com. Quem não entrou no site e não viu lá o link do livro, fique sabendo que vamos criar algumas novidades para julho. Vamos ter novidades em julho, então fique ligado também no nosso Instagram. Dá um print na tela, por favor, e posta nos seus stories e me marca para a gente conseguir trazer o mais gente possível para as nossas lives de terças e quintas e ajudar mais pessoas a passarem no concurso. Então, por favor, aproveite esse momento que eu estou sorrindo e dá um print e posta nos seus stories e me marca, tá bom? Obrigado a todos pela audiência e até quinta-feira com mais um 6h40.